Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Atualmente faço parte do Comitê de Basquete Feminino da NCAA, que é um comitê formado por 12 administradores esportivos de todo o país. No ano passado, durante o March Madness, ficamos praticamente o mês inteiro na estrada, concluímos as seleções, escolhemos quem vai participar do torneio da NCAA. Em seguida, somos enviados a diferentes locais para supervisionar o torneio. Você tem alguns dias de folga entre um e outro, mas na verdade fica na estrada por cerca de 4 semanas seguidas. Eu sabia que haveria algumas responsabilidades que recairiam sobre o domingo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador John Bythway, a quem o Senhor ama por causa da integridade de seu coração e porque ele ama o que é certo. John Bythway, eu li isso. Na verdade, é sobre Hyrum Smith, seção 124, versículo 15, mas se aplica a você. Acho que se encaixa melhor em Hyrum, mas obrigado, vou aceitar. Eu te conheço há muito tempo, John. Você ama o que é certo, especialmente tudo o que os irmãos Wright construíram. Você também ama isso. Sim, também gosto dos Wright, Wilbur e Orville. Olá, John. Temos a honra de ter conosco a doutora Liz Darger. Liz, seja bem-vinda ao Follow Him. Obrigada pelo convite. Há muito tempo que esperava por este momento. Ela foi altamente recomendada por alguém que eu amo. John, antes de falarmos sobre Liz, vamos falar sobre Nauvoo. Os Santos já saíram do Missouri. Eles foram expulsos do Missouri. Na semana passada, conversamos com o Dr. Holland sobre a escuridão da prisão de Liberty. Agora, esperamos que as coisas melhorem um pouco. O que você pensa quando pensa em Quincy se mudando para comércio e se tornando Nauvoo? É um lugar, é uma era, é um sentimento, é uma experiência. Sei que o Elder Hafen falou uma vez sobre os dias de Kirtland em nossa vida e os dias de Nauvoo em nossa vida e como a diferença entre eles. Tudo isso se une em Nauvoo e na seção 124 hoje. Sim, é verdade. Liz, ao se preparar para hoje, o que você está ansiosa para ver? Estou ansiosa para estar com vocês dois. Em primeiro lugar, sinto que isso é realmente um privilégio e uma honra. Estou animada para falar sobre Nauvoo. Há algumas coisas que realmente se destacaram e estou animada para que nos concentremos nelas. Uma delas é a ideia de ter confiança para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, fazendo isso de maneira normal e natural. Depois, que as moradias são importantes para Deus, nossas moradias, as moradias dos outros e a moradia dele, sua casa sagrada, e que Deus nos concede poder em sua casa e agimos com o poder de Deus em nossa vida ao fazermos e guardarmos convênios com ele. John, você e eu conhecemos Liz, mas não sei se nosso público a conhece. Você tem alguma informação sobre ela? Já pesquisamos algo a respeito? Estou muito feliz por ela estar aqui. Conheci Liz quando ela servia com a presidente Bonnie Cordon no Conselho Consultivo das Moças. Eu servia com o presidente Stephen Lund no Conselho Consultivo dos Rapazes e chegamos a fazer um treinamento juntos. Então descobrimos que temos um membro em comum em nosso Hall da Fama dos Heróis, o irmão John P., lá na região de Boise, o que foi muito legal de saber. Liz é a diretora associada sênior de esportes na Universidade Brigham Young, onde trabalha com, nas palavras dela, os estudantes atletas mais notáveis do mundo. Nos últimos 10 anos, ela serviu como administradora esportiva do cross-country masculino e feminino. Eles têm se destacado recentemente no atletismo, futebol feminino, ginástica feminina, torcida e equipe de dança Cougarettes. Ela é membro do comitê executivo da Big 12 Conference e atua no comitê de basquete feminino da divisão da NCAA, onde foi recentemente eleita presidente para as temporadas de 2026 e 2027. Liz desempenha várias funções no campus, incluindo Sorensen Fellow para a Universidade Brigham Young Sorensen Center e Moral and Ethical Leadership, e é membro do comitê de pertencimento da universidade. Ela é embaixadora do projeto de liderança feminina de Utah e atua no conselho administrativo da United Way do condado de Utah. Ela também é membro da equipe de liderança da NCAA Common Ground
que tem a tarefa de explorar como representantes de comunidades religiosas e LGBTQ podem trabalhar de forma mais coesa nos esportes universitários e no ensino superior para promover o respeito por todos. Ela é bacharel em Ciências da Família, mestre em Aconselhamento Escolar e doutora em Liderança Educacional, todos pela Universidade Brigham Young. Gostaria de mencionar sua dissertação, era sobre as mulheres santas dos últimos dias e a liderança no ensino superior. Liz é apaixonada pela influência e pelo impacto que as mulheres podem ter nas famílias, no local de trabalho e nas comunidades, na igreja e no mundo. Esta é a minha parte favorita da sua biografia, Liz. Ela cresceu em Boise, Idaho. Ela gosta de assistir a musicais, torcer por sobrinhas e sobrinhos, jogar pickleball com amigos, e tudo isso é ainda melhor se ela estiver fazendo isso em Bear Lake. É verdade. Ótimo! Podemos chamar esse lago de Bear Bachmeier neste fim de semana. É isso aí. Gostei. Estamos muito felizes por ter você conosco, Liz. Estou muito animado com a perspectiva que você trará para esta parte de doutrina e convênios. Isso é emocionante. Antes de prosseguirmos, acho que nossos ouvintes gostariam de saber algumas coisas. Primeiro, vamos falar sobre sua dissertação. E segundo, vamos falar sobre a vida na NCAA. É uma coisa muito agitada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? É mesmo. Trabalhar com esportes atualmente, esportes universitários, é um pouco louco e confuso. Houve muitas mudanças nos últimos anos. Sou muito grata por trabalhar em um lugar como a Universidade Brigham Young, que é muito orientado para a missão. À medida que as regras continuam a evoluir e as formas como competimos continuam a evoluir, sou grata por estar fundamentada em nossa missão na Universidade Brigham Young e por estar ligada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas também é um momento muito divertido e emocionante na NCCA e na Universidade Brigham Young em particular. Realmente nunca houve um momento melhor para estar na Universidade Brigham Young e ser uma estudante atleta. Realmente nunca houve. Competir na Big 12 é excelente, olhando para nossas equipes e o sucesso que elas têm tido. É um momento muito divertido fazer parte disso, é divertido poder representar a Universidade Brigham Young de várias maneiras, na Big 12 e na NCAA. E então, minha dissertação. Eu adorei minha dissertação, é um estudo qualitativo. Pude entrevistar 15 das mulheres mais legais da Universidade Brigham Young que estavam atualmente atuando ou haviam se aposentado recentemente como vice-presidentes associadas, reitoras ou reitoras associadas sobre suas jornadas de liderança. Havia alguns pontos em comum e padrões muito interessantes entre as mulheres na liderança que, na verdade, combinavam muito bem com algumas pesquisas feitas nos últimos 20 anos por uma mulher chamada Karen Longman, que é professora, na verdade, professora recém-aposentada da Azusa Pacific University. Ela estudou mulheres cristãs em cargos de liderança no ensino superior cristão e eu encontrei alguns padrões que correspondiam muito aos padrões dela e, na verdade, correspondiam à minha própria vida em termos de muitas mulheres santas dos últimos dias no ensino superior que não planejam a liderança como parte de sua jornada de vida. Muitas delas não planejavam trabalhar fora de casa como parte de sua jornada de vida, mas se sentiram impulsionadas de alguma forma. Muitas foram impulsionadas por um chefe, mentor ou amigo, ou algumas diretamente pelo Espírito Santo. Impulsionadas a considerar algo que não teriam considerado por conta própria, impulsionadas a considerar uma oportunidade de servir ou uma posição de liderança, ou a explorar ou obter mais educação. Pensando nessa sugestão, realmente não sentindo que era algo que gostariam de fazer, mas então sentindo uma sensação de responsabilidade relacional, sentindo-se responsáveis por outras pessoas, sentindo-se responsáveis pelos alunos, sentindo-se responsáveis pela pessoa que as incentivou, sentindo-se responsáveis por representar as mulheres, orando sobre isso, obtendo confirmação espiritual de que deveriam aceitar essa função de liderança, ou buscar mais educação, ou explorar essa oportunidade, mesmo que não fosse algo que teriam feito por conta própria, sem o incentivo, e talvez algo que nem mesmo quisessem fazer. Acho que esse padrão é realmente instrutivo, não apenas para as mulheres santos dos últimos dias, mas para mulheres e homens em geral, né, no que diz respeito a seguir os impulsos que recebemos por meio de outras pessoas e os impulsos que recebemos por meio do Espírito Santo. Acredito que esse senso de responsabilidade relacional faz parte de nós e de nossos convênios. Vivemos em um mundo que nos diz para sermos egoístas,
Mas nossos convênios nos dizem o contrário. Devemos ajudar uns aos outros. Acredito que essa responsabilidade relacional que sentimos é divina. Foi muito legal estudar essas mulheres e, mais uma vez, sentir que esse padrão também se aplicou à minha própria vida. Vi algumas ramificações realmente interessantes disso, em termos de como ensinamos as moças e como interajo com nossos alunos atletas. Tento ser alguém que está sempre incentivando as moças e as jovens adultas a usar seus dons e talentos para considerar mais do que talvez elas tivessem pensado antes que poderiam contribuir para o mundo. John, temos estudado Sião e a lei da consagração. Você não consegue ouvir ecos disso no que Liz está falando? Às vezes, Hank e Liz, quando estou com um grupo de jovens, pergunto aos adultos na sala: levantem a mão se a jornada de sua vida saiu exatamente como vocês planejaram, e ninguém levanta a mão. E os jovens olham em volta como se dissessem: sério? É interessante como esses empurrões vêm. Algo que você não pensava que faria, você acaba fazendo. Volta para nossos convênios. Obrigado por isso, Liz. Quando convidei Liz para participar do programa, ela disse: não sou uma especialista em escrituras, o que você quer que eu faça? Traga sua experiência. Ela tem experiência em atletismo, em seu trabalho com alunos e também em sua tese de doutorado. Espero que ouçamos sobre ambos hoje, Liz. Agora, John, eu disse anteriormente que ela vem altamente recomendada por alguém que eu amo. Se eu deixasse essa oportunidade passar, não sei se seria bem-vindo de volta à casa dela. Minha irmã é Jennifer Johnson. Ela dirige a Conferência das Mulheres na Universidade Brigham Young, entre muitas outras coisas que faz lá. Quando conversava com ela sobre o programa, o rosto da minha irmã não se iluminava a cada nome que ela citava, mas via iluminar-se quando disse: já pensaste em ter a Liz Darger no programa? E eu disse: fala-me sobre a Liz. Cerca de 4 horas depois disse: podes parar agora. Então, Jennifer, adoro-te e estou a fazer o que a minha irmã mais velha me disse. Jen é ótima em incentivar. Ela me incentivou várias vezes com essa oportunidade e com a oportunidade da Conferência das Mulheres. Eu a admiro muito. Ela é uma mulher notável, extraordinária, e sou grata por estar conectada a ela. Recentemente, concedi uma entrevista ao podcast Comeback, onde falei sobre minha vida. Gostei do resultado, mas meu único arrependimento é não ter falado mais sobre minha irmã. Jennifer, nós te amamos, onde quer que você esteja, provavelmente fazendo algo importante. Vamos começar. O manual vem e segue-me. A lição desta semana é: uma casa a meu nome. Estamos apenas na seção 124. Veja como o manual começa. Por mais difíceis que tivessem sido os últimos 6 anos para os santos, as coisas começaram a melhorar na primavera de 1839. Os cidadãos de Quincy, Illinois, tiveram compaixão dos santos refugiados. Guardas permitiram que Joseph Smith e outros líderes da igreja escapassem do cativeiro no Missouri. Além disso, a igreja tinha acabado de comprar terras em Illinois, onde os santos poderiam se reunir novamente. Era um lugar pantanoso, infestado de mosquitos, mas, em comparação com as dificuldades que os santos já tinham passado, eles provavelmente conseguiriam viver bem naquele local. Assim sendo, drenaram o pântano e fizeram o projeto de uma nova cidade, a qual chamaram de Nauvoo. Em hebraico, Nauvoo significa bela, embora fosse mais uma demonstração de fé do que uma descrição precisa, pelo menos a princípio. Enquanto isso, o Senhor inspirou o seu profeta com um senso de urgência. Ele tinha mais verdades e ordenanças para restaurar e precisava de um templo sagrado onde pudesse coroar os santos de honra, imortalidade e vida eterna. De muitas formas, essa mesma fé e urgência também são evidentes na obra do Senhor hoje. Que ótima introdução. Liz, como devemos abordar a seção 124 nesta lição? Bem, primeiro, acho importante o que você disse, que não sou uma estudiosa das escrituras. Não sou uma especialista em escrituras. Isso realmente está fora da minha zona de conforto. Sinto-me bastante confortável e até confiante ao falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo de forma temática, mas quando se trata de um bloco de escrituras, isso está um pouco mais além do que me sinto confortável em fazer, então foi ótimo para mim estudar isso antes. Também sinto que é um testemunho das pessoas incríveis que você teve em seu podcast ao longo dos anos. Às vezes, sinto que sou um ouvinte que admira muitas das pessoas que você trouxe, mas sinto que às vezes damos como certo que semana após semana você tenha estudiosos
notáveis do Evangelho em seu programa. É como nas Olimpíadas, onde o nível de competição é tão alto que às vezes esquecemos o quanto esses atletas são incríveis. Se colocássemos uma pessoa comum em uma dessas competições, isso nos lembraria rapidamente que esses atletas são incríveis, inacreditáveis, de nível mundial. Na verdade, sinto que estou desempenhando essa função hoje e sou grato por isso. Esse definitivamente não é o meu motivo, mas nós certamente apreciamos a humildade. Precisamos de um pouco mais de humildade por aqui. Quero deixar claro, eu amo as escrituras, mas elas não são fáceis para mim quando as leio e estudo. Sinto-me mais atraída pelas palestras da Conferência Geral, mesmo quando era criança, muito antes de poder encontrá-las na internet. Meu pai tinha um gravador, ele gravava as palestras ao vivo do rádio para ter todas essas fitas cassete e ouvia as palestras da Conferência Geral todas as manhãs enquanto se preparava para o trabalho. Dava para ouvir vindo do banheiro dele. Esse é um hábito que eu também adquiri durante meus anos de faculdade, ouvindo os discursos da Conferência Geral, e adoro as palavras de nossos profetas vivos. Elas são um pouco mais fáceis para mim, mas adoro as escrituras. Às vezes aprendemos a amar mais as coisas que não vêm tão facilmente. Para mim, sinto que minha vida adulta com as escrituras tem sido assim. Eu as amo cada vez mais, mesmo que continuem sendo um desafio para mim compreender. Acho que, devido ao esforço necessário para poder extrair delas o que há de melhor, tem sido um processo de preparação muito interessante. A última vez que estive em Nauvoo, eu estava no ensino médio. Obviamente, isso foi bem antes da reconstrução do templo, então, quando falamos sobre a visão do templo e como ele é para mim, eu amo minha experiência em Nauvoo, mas há uma parte muito importante faltando lá, e de certa forma talvez seja assim que os santos se sentiram ao reconstruírem suas vidas. Quando essa revelação foi recebida e o profeta Joseph incentivou os santos, dizendo que precisávamos construir um templo. Precisamos construir um templo, novamente, essa é a Nauvoo que conheço em termos de minhas próprias experiências sem o templo. Estou animado pelo dia em que poderei voltar e participar das ordenanças na casa do Senhor lá. Quando pensamos nesse processo de reconstrução, os santos têm reconstruído suas vidas várias vezes, estabelecendo-se e fazendo tudo o que podiam para se firmar, criar um lar, construir uma vida e edificar a igreja. Então eles eram expulsos e precisavam se mudar e reconstruir. Isso me lembra um pouco do atletismo, onde às vezes se ouve o termo "é um ano de reconstrução para uma equipe". E quando se pensa nisso, o que pelo menos vem à minha mente é que muitos veteranos se formaram ou pessoas foram transferidas. Então, há uma expectativa um pouco diferente do que vai acontecer naquele ano ou naquela temporada, por ter que recomeçar de certa forma. Esta é uma época em Nauvoo em que alguns líderes da igreja faleceram e outros se afastaram da fé e foram excomungados. Esta sessão, entre outras coisas, serve para reconstruir a organização da igreja e, de certa forma, é uma reconstrução, certamente, em termos de construir suas casas e, em seguida, receber a ordem de construir a casa do Senhor e também a casa de Nauvoo. Quando pensamos sobre isso naqueles momentos de nossa vida, quando nos pedem para reconstruir, ou naquelas épocas de nossa vida em que pensamos, este será um ano de reconstrução, perdemos alguma experiência. Tínhamos algum impulso, mas agora vamos recomeçar um pouco. Esses anos de reconstrução também podem ser algumas das experiências mais gratificantes de nossa vida. As equipes que observei na Universidade Brigham Young, que passaram por anos de reconstrução, verdadeiramente, quando você vê o desenvolvimento dos estudantes atletas e o desenvolvimento, não apenas atlético, mas social entre eles, a liderança que foi desenvolvida nesses anos de reconstrução e o que esses estudantes atletas se tornaram nos anos de reconstrução, tudo vale a pena. Você reconhece que, às vezes, o aprendizado e o crescimento acontecem mais nos anos de reconstrução. Aqui em Nauvoo, enquanto eles estão reconstruindo suas vidas, eles têm a oportunidade de aprender, crescer, se desenvolver e se aprimorar individualmente, mas também coletivamente como um corpo de santos. Falando em atletismo, toda a ideia do treinamento com pesos sempre foi um pouco contraintuitiva, pois você trabalha até o ponto de quebrar para reconstruir mais forte. Penso em ter sido expulso de Kirtland e ter vindo para cá, e adoro o que você está dizendo. Temos que reconstruir isso e sair do pântano. Vamos começar no pântano e reconstruir isso. Eles fazem isso. Percebi que você estava exagerando no cross-country. Acho que uma das coisas mais inspiradoras que já vi foi Kenneth Rooks cair completamente.
em uma corrida de obstáculos. Foi simplesmente inacreditável, né? Levantar e realmente vencer a corrida. É tão inspirador ver isso, saber que é possível se recuperar. E grande parte do Evangelho é restauradora, é se recuperar e ser reconstruído por meio do Evangelho do Salvador. Então adoro o que você está dizendo aqui. Inacreditável, sem precedentes. Você ouve os comentaristas falando sobre isso. Eles nunca viram nada parecido. Sim, Conversando com Kenneth depois, o que é realmente fascinante e importante nessa história é que ele tinha praticado isso. Acho que ele não caiu fisicamente durante o treino, mas ele pensou antes, durante o treino, o que aconteceria se eu caísse? Qual seria o meu plano de jogo? O que eu faria? Ele tinha um plano de jogo caso caísse. Quando isso aconteceu, ele entrou em um novo modo de plano de jogo, não perdeu muito tempo se preocupando com o que poderia ter sido dito, tudo bem? E entrou nesse novo plano de jogo e foi avançando, avançando e avançando. Então, antes que percebêssemos, ele estava na frente do pelotão, vencendo. Eu admiro muito o Kenneth. Isso foi no Campeonato dos Estados Unidos. Eu pude vê-lo competir nas Olimpíadas de Paris, no verão passado, o que foi uma oportunidade incrível de estar lá e torcer por ele, e sua esposa estava lá. Sua família estava lá. Da mesma forma naquela corrida. Ele não caiu, mas tem um talento especial para fazer uma grande recuperação no final. Ele torna as coisas muito emocionantes. Quando ele ganhou a medalha de prata, não sei se já experimentei algo parecido com isso. Estar em um estádio internacional, literalmente assistindo aos melhores atletas do planeta Terra, e lá está Kenneth Rooks, um ex-missionário, membro da Universidade Brigham Young, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a quantidade de coisas boas que vieram daquela corrida. Adoro como ele usa essa experiência para espalhar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os nossos estudantes atletas são jovens, notáveis na maneira como fazem isso. Ele é um dos melhores. John, se alguém não sabe do que estamos falando, pode acessar o YouTube. Podemos colocar um link para isso nas notas do programa. O vídeo que a igreja fez se chama Cair faz parte do processo, basta se levantar. E claro, há vários outros vídeos sobre o assunto também. Não sei se o irmão Rooks está ouvindo, mas uau! Sim, uau! Isso me lembra um pouco um incêndio florestal, o que os santos passaram no Missouri, onde eles foram despojados de tudo o que possuíam. Como você disse, Liz, as pessoas estão abandonando a fé. Aqui estão eles nesta floresta queimada. Aqui começa o crescimento. É um pequeno crescimento e, com o tempo, ele se eleva e fica lindo. O renascimento após um incêndio florestal, se vocês já viram isso, é lindo. Como a fênix renascendo das cinzas. É incrível de se ver. Ao estudarmos as sessões anteriores de doutrina e convênios, às vezes tínhamos 2 dias entre as sessões, como entre 123 e 124. Já se passaram 2 anos. Para aqueles que quiserem acompanhar nossa série Vozes da Restauração com o Dr. Garrett Dirkmaat, ele vai explicar um pouco do que aconteceu entre a prisão de Liberty e Nauvoo, porque muita coisa aconteceu nesses 2 anos. Levaria muito tempo para falarmos sobre isso, então vocês podem encontrar isso em nosso canal, no YouTube ou onde quer que vocês obtenham seus podcasts. Adoro a ideia de reconstruir. E uma das palestras mais divertidas, interessantes e impactantes que já ouvi meu amigo Henk dar foi sobre o Tabernáculo de Provo. Como ele basicamente foi queimado por dentro e, como uma fênix, foi reconstruído. É uma história impressionante. É linda. Fico muito feliz que eles tenham feito isso, porque tive uma experiência inesquecível quando estive lá uma vez. Estamos vendo essa metáfora se desenrolar aqui. Não sei se isso é importante ou não, mas para mim foi. Sempre achei que Nauvoo era pantanosa porque ficava bem ao lado do rio Mississippi. O que eu não sabia é que, na verdade, havia nascentes lá que a tornavam pantanosa, mas facilitavam a drenagem. Bastava cavar uma vala para drenar o pântano porque a água escoava diretamente para o Mississippi. Algumas dessas valas ainda estão lá. Acho que ainda dá para ver vestígios de um e alguns desses drenos, então eles aproveitaram o que tinham. Pegaram o pântano e o transformaram em algo bonito. É apenas parte de outra bela história. Liz, o que você quer fazer a seguir? Vamos começar pelo versículo 1. É sempre um bom lugar para começar. É sempre um bom ponto de partida. A linha de partida. John, você poderia ler os versículos 1 e 2? Com prazer. Ok, então estamos na seção 124, versículos 1 e 2. Em verdade, assim diz o Senhor a você, meu servo Joseph Smith. Estou muito satisfeito com sua oferta e seus agradecimentos que você fez. Pois para esse fim eu o levantei,
a fim de mostrar minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Suas orações são aceitáveis diante de mim, e em resposta a elas, digo-lhe que agora você é chamado imediatamente a fazer uma proclamação solene do meu evangelho e desta estaca que plantei para ser a pedra angular de Sião, que será polida com o refinamento que é a semelhança de um palácio. Adoro que o Senhor reconheça Joseph aqui, dando-lhe aquele reforço positivo, dizendo que está satisfeito com ele, você está no caminho certo, suas orações são aceitáveis. Adoro que, no final do versículo 1, ele diga que pode mostrar sua sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Isso é uma espécie de elogio indireto ou o quê? Quando pensamos em José, a humildade era realmente um de seus incríveis pontos fortes. O fato de ele saber que dependia do Senhor significava que ele era receptivo ao aprendizado e que o Senhor podia confiar que ele cumpriria o que lhe era pedido. A humildade era um ponto forte, incrível. Ser chamado de fraco, acho que não incomodaria Joseph de forma alguma, porque ele reconheceria que às vezes não definimos a humildade da maneira correta. Às vezes, pode haver uma falsa humildade. Todos nós temos pontos fortes que cultivamos ao longo do tempo. Todos nós temos dons espirituais que Deus nos concedeu. Não reconhecê-los ou descartá-los acredito que seja realmente ofensivo a Deus. Não é uma questão de alguém lhe elogiar ou dizer que você é muito bom nisso. Não é uma questão de descartar. Você diz, não, eu não sou, ou não, isso não é, porque na verdade, acho que Deus pode se ofender com isso. Mas é reconhecer de onde vêm esses dons e reconhecer que eles vêm de Deus, dando a Ele o crédito pelos dons espirituais, pelos pontos fortes que nos esforçamos para cultivar. No site da igreja, se você procurar por humildade, diz que ser humilde é reconhecer com gratidão nossa dependência do Senhor, entender que temos necessidade constante de seu apoio. Humildade é reconhecer que nossos talentos e habilidades são dons de Deus. Não é um sinal de fraqueza, timidez ou medo, é uma indicação de que sabemos onde está nossa verdadeira força. Podemos ser humildes e destemidos. Podemos ser humildes e corajosos. Quando leio isso sobre humildade, penso em Joseph Smith. Penso em sua incrível humildade. É por causa dessa humildade que ele é chamado de fraco. Mas, na verdade, acho que ele é humilde. Isso significa que o Senhor pode usá-lo. Você consegue imaginar publicar isso? Quero dizer, gosto do que você disse como um elogio indireto. É quase como se o Senhor estivesse dizendo, olha, eu escolhi você para que todos soubessem que fui eu, certo? Como se eu tivesse procurado ao redor para encontrar o único cara que todos pensavam? De jeito nenhum. Todos saberão. Esse é o cara que eu escolhi. É meio como Nauvoo, certo? Vou encontrar o único lugar que ninguém quer encontrar para viver. Vou encontrar um pântano que ninguém. Vamos deixar isso bonito. O fato de você publicar isso diz algo sobre ele. Isso começa com, eu escolhi você, porque você é aquele que ninguém achava que poderia fazer isso. E olhe para você. Você está fazendo isso e suas orações são aceitáveis. Às vezes temos essa imagem de Joseph Smith, dada por seus críticos, de que ele é um ditador que sabe tudo. Isso é o que ele publica. John, não foi assim que começou? Acho que a primeira revelação está na seção 3, em que o Senhor diz praticamente a mesma coisa. Sim. Você tem muito o que se arrepender. Bem, Liz, você está certa. Isso nos diz algo sobre Joseph Smith, aqui mesmo, neste primeiro versículo. Isso me lembra da primeira reunião que tive como membro do Conselho Consultivo Geral das Moças. Na época do meu chamado, era chamado de conselho. A presidente Bonnie Cordon nos reuniu e deu alguns conselhos que nunca esquecerei. Ela disse, vocês foram chamadas para um propósito específico neste momento e pela maneira como viveram suas vidas até agora. Todas vocês são bem educadas, tiveram experiências interessantes e têm relacionamentos, ideias e opiniões. Muitas coisas realmente boas que vão ajudá-las neste chamado, exceto que quero encorajá-las a pegar sua educação, suas experiências, suas ideias, suas opiniões, colocá-las em uma caixa, amarrar um laço nela e colocá-la na prateleira, e quero que se abram para a revelação que receberão neste chamado. Ela disse que, às vezes, a revelação que você recebe do Espírito Santo vai lhe dizer para tirar a caixa da prateleira, abri-la e tirar uma ideia. Tire uma experiência que você teve, tire algo da sua educação, tire uma opinião, seja o que for, mas às vezes a revelação que você recebe não terá nada a ver com o que está na caixa. Se você se concentrar demais no que está dentro da caixa, em suas próprias ideias, experiências e educação, poderá perder a outra revelação.
Mas se você se concentrar em receber a revelação, nunca perderá o momento em que o Senhor precisar que você tire algo da caixa e compartilhe. Acho que esse é um conselho muito sábio, e aqui com José, que mais uma vez é tão receptivo a tudo que precisa ser feito, e de certa forma talvez sua falta de educação seja uma força, porque ele não está apenas voltando ao poço com o que sabe, pensando que sabe tudo. Ele confia plenamente no Senhor. Às vezes, quando tivemos oportunidades de educação ou muitas experiências únicas em nossa vida, talvez possamos confiar nelas e não estar abertos à revelação que receberemos, que pode, na verdade, ser contrária a algo que corresponda à educação que recebemos. Precisamos nos concentrar nessa revelação, nos concentrar no que ouvimos do Espírito Santo. Lembro-me de quando o presidente Hinckley falava sobre o jovem Joseph Smith. Ele dizia que a mente desobstruída de um menino era o que o Senhor queria. Porque talvez nós, como adultos, tenhamos a mente um pouco obstruída. Estou pensando em todas as vezes no livro de Mórmon. Eu não fiz isso à maneira dos homens, mas fiz isso à maneira que Deus me mostrou. Foi como, isso foi diferente do que eu teria feito. Gosto do que você disse, Liz, a presidente Cordon dizendo, esteja aberto à maneira que o Senhor quer que seja feito. Talvez às vezes você use sua experiência, mas às vezes o Senhor pode ter uma maneira diferente. Gosto disso. Uma coisa que notei ao estudar essas sessões é que Joseph Smith muda depois da prisão de Liberty. Alex Ball disse isso dessa maneira. Ele disse que de 1820 a 1830, ele é um pouco tímido. De 1830 a 1840, ele é corajoso. Então ele disse que depois da prisão de Liberty, de 1840 a 1844, ele é destemido. Ao ler isso, vejo que a proclamação que ele escreve deve ser feita aos reis do mundo. Eu sei. Ao presidente eleito dos Estados Unidos, aos governadores de grande caráter da nação. Quero dizer, isso é corajoso. Aqui está para quem estou escrevendo. Adorei isso. Joseph é convidado a escrever uma proclamação. Quando pensamos em proclamações ao mundo, a igreja fez 6 proclamações ao mundo em sua história, pelo menos de acordo com o Deseret News. A primeira proclamação foi uma proclamação da primeira presidência aos santos espalhados pelo mundo em 15 de janeiro de 1841, então, na verdade, muito perto da época em que essa revelação foi recebida. A segunda foi a proclamação dos 12 apóstolos, emitida em 6 de abril de 1845. Essa foi a que veio como resultado disso para Joseph, embora tenha sido depois que ele faleceu e foi escrita por Parley P. Pratt. A terceira proclamação foi feita em 1865. A quarta proclamação foi feita em 6 de abril de 1980. Uau! Eu não sabia de tudo isso. A sexta proclamação, com a qual espero que estejamos muito familiarizados, é a família. Uma proclamação ao mundo, que foi feita em 1995, e depois a proclamação mais recente ao mundo, a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação bicentenária ao mundo, que foi feita em 5 de abril de 2020 pelo presidente Nelson, essas proclamações oficiais ao mundo. É interessante pensar que só houve essas poucas, né? Houve 3 durante a minha vida, 2 que realmente fizeram parte da minha vida adulta e ajudaram a moldar meu testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Voltando a José, a quem foi pedido que fizesse essa proclamação no versículo 4, diz como ele foi solicitado a fazê-la. Diz que seja escrita com espírito de mansidão e pelo poder do Espírito Santo, que estará em você no momento da redação da mesma. Pois te será dado pelo Espírito Santo conhecer minha vontade a respeito desses reis e autoridades, e até mesmo o que lhes acontecerá no futuro. Falamos um pouco sobre humildade e agora falaremos sobre mansidão. Essa é uma palavra sobre a qual o Elder Bednar deu algumas instruções interessantes. Ele fez um excelente discurso em abril de 2018, chamado Mansos e Humildes de Coração. Ele diz que a mansidão é um atributo definidor do Redentor e se distingue pela resposta justa, submissão voluntária e forte autocontrole. Ao refletirmos sobre isso e sobre Joseph ter recebido a ordem de fazer essa proclamação com espírito de mansidão, resposta justa, submissão voluntária e forte autocontrole, acho que isso é instrutivo para nós. Joseph, que é muito humilde, também recebeu do Senhor a instrução de fazer isso de acordo com o Espírito Santo, não o que ele gostaria, não o que ele necessariamente pensaria, mas estar aberto ao Espírito Santo ao fazer essa proclamação, embora ela só tenha sido feita depois que ele faleceu. Pensem então no resultado dessa proclamação.
que foi reafirmada pelo presidente Benson anos mais tarde, em outubro de 1975, quando ele era o presidente do Conselho dos 12 Apóstolos. Ele fez um discurso na Conferência Geral intitulado Uma Mensagem ao Mundo. Ele citou essa proclamação que Parley P. Pratt escreveu. Quero ler apenas um pequeno trecho. É algo muito legal no espírito dessa orientação divina. No 6º dia de abril de 1845, logo após o profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram terem misturado seu sangue com o de outros mártires da verdadeira religião, o Conselho dos 12 fez tal proclamação. Eles a endereçaram a todos os reis do mundo, ao presidente dos Estados Unidos da América, aos governadores dos vários estados e aos governantes e povos de todas as nações. O presidente Benson então cita a proclamação, vou ler apenas um trecho. E aos governantes e povos de todas as nações, e nela eles diziam: saibam que o reino de Deus chegou e foi predito pelos profetas antigos e alvo de orações em todas as épocas. Sim, aquele reino que preencherá toda a terra e permanecerá para sempre, e assim por diante. É realmente fabuloso. Encorajo qualquer pessoa que queira estudar esse discurso da Conferência Geral do presidente Benson, mas então ele continua, e depois de citar muito dessa proclamação, ele diz: parece-me adequado e apropriado que reafirmemos as grandes verdades pronunciadas nesta declaração e que as proclamemos novamente ao mundo. Em seguida, o presidente Benson continua e reafirma, com suas próprias palavras, a verdade. Gostaria de ler apenas uma parte disso. Ele declara novamente que a veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo está de volta à terra e diz que, portanto, como humildes servos do Senhor, exortamos os líderes das nações a se humilharem diante de Deus, a buscarem sua inspiração e orientação. Exortamos os governantes e o povo a se arrependerem de seus maus caminhos, a se voltarem para o Senhor, a buscarem seu perdão e a se unirem em humildade ao seu reino. Não há outro caminho. Este é mais um momento em nosso programa em que eu sou completamente ignorante sobre algo. É um pouco envergonhado. Sim, faço isso há muito tempo e nunca ouvi falar disso. Nem li sobre isso, mas estou vendo um trecho agora. Ouça isso. Ele está falando com os reis e governantes do povo. Vocês não só são obrigados a se arrepender e obedecer ao Evangelho em sua plenitude, e assim se tornarem membros ou cidadãos do reino de Deus, mas também são ordenados em nome de Jesus Cristo a colocar sua prata e seu ouro, seus navios e seus barcos a vapor, seus trens ferroviários e seus cavalos, carruagens, camelos, mulas e liteiras em uso ativo para o cumprimento desses propósitos. Uau! Isso é incrível. John, você geralmente chama isso de audacioso. Sim. Quem são essas pessoas que formam esse pequeno grupo próximo ao Mississippi e estão fazendo uma proclamação aos reis, ao presidente eleito e aos governadores de mente elevada? Ok, todos prestem atenção. Uau! Mesmo tão cedo. Sim, Liz. Enquanto você nos mostrava isso, eu me concentrei no que você nos mostrou, que fosse escrito com espírito de mansidão, e me pergunto se o Senhor está lembrando a Joseph e ao resto dos santos que se vocês vão escrever para esses líderes governamentais, esse governo até agora não os ajudou em nada. Vocês foram expulsos de suas próprias propriedades. Vocês pagaram por elas. Vocês foram expulsos dela à força de armas e o governo não fez nada por vocês. E isso é por causa do que vocês acreditam. Então acho que o Senhor está dizendo: não vamos atacá-los com esses insultos. Sei que Joseph tem tendência a fazer isso. Sei que Parley também. Talvez Brigham também. Então controlem suas emoções quando se trata disso. Gosto do que Lee citou na entrada, era humildade no dicionário bíblico? O que dizia? Você pode ser humilde e destemido. Você pode ser humilde e corajoso ao mesmo tempo. Adoro isso. Pensando nessa proclamação e em como ela se aplica à nossa vida, tenho uma sobrinha e um sobrinho que estão servindo em missões no momento, e eu não servi em uma missão de tempo integral, então receber seus e-mails semanais e ter notícias deles tem sido uma experiência muito legal. Nunca me casei e não tenho filhos, então realmente vivo minha vida através de meus sobrinhos e sobrinhas, e esses são meus sobrinhos mais velhos, então sinto como se tivesse perdido meu primogênito, de certa forma, ao vê-los partir para esses lugares. Perguntei recentemente à minha sobrinha Eva, que está servindo na missão Denver Norte, de língua espanhola. Disse a ela que estava estudando a seção 124.
Perguntei o que significava para ela proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quero ler o que ela me respondeu. Para mim, essa oportunidade de servir em tempo integral e dedicar tudo ao Salvador é um presente inestimável. Passa tão rápido e este é o único momento da minha vida em que estarei completamente focada e dedicada a servir ao Senhor e reunir Israel. Cada interação, cada palavra dita, cada sorriso para um estranho. Estou me esforçando para ser uma discípula de Cristo e aproximar outras pessoas dele. Meu propósito missionário é convidar outras pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Ela continua dizendo que, na missão Colorado Denver Norte, unimos nosso entusiasmo à estabilidade e aos esforços amorosos dos membros. Meu trabalho é convidar, todos têm seu arbítrio para aceitar ou rejeitar o Evangelho, mas posso controlar meus esforços para convidar todos que puder, ajudando-os a exercer sua fé e voltar-se para Cristo. Ao ler isso da minha sobrinha Eva e pensar nos jovens adultos da igreja que estão saindo em número recorde por todo o mundo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, sinto-me inspirado. John, você falou anteriormente sobre uma pequena igreja que disse que faria essa proclamação e sobre a audácia disso tudo. De certa forma, é como a audácia desses jovens de 18 a 20 anos de idade, de saírem como representantes de Jesus Cristo e proclamarem que o Evangelho foi restaurado na terra. Adoro que esses jovens saiam e deem tudo de si para proclamar o que o Evangelho de Jesus Cristo significa para eles. Acredito que eles também o fazem com mansidão e humildade. Todos nós, como discípulos de Jesus Cristo, fomos chamados a proclamar o Evangelho. Adoro como o Elder Uchtdorf nos incentivou a fazê-lo de maneira normal e natural, trabalhando no atletismo universitário. Tive algumas oportunidades interessantes ao longo dos anos para fazer isso. Vejo nossos alunos atletas fazerem isso. O fato de não competirmos aos domingos proporcionou algumas maneiras normais e naturais de falar sobre o Dia do Senhor. Há alguns anos, nosso time de futebol chegou à College Cup. O calendário da NCAA previa que a final seria disputada no domingo. Quando vencemos a semifinal, a NCAA tinha uma política que nos favorecia. Se um de nossos times chegasse à final, a eles transfeririam o jogo para segunda-feira. Foi o que aconteceu, o que foi algo bastante inédito. Assim, no domingo, como time, pude estar com eles, pudemos ir à igreja e participar de uma ala local no norte da Califórnia, participar com essa ala, ter a oportunidade de adorar juntos no Dia do Senhor, sem nem mesmo treinar para a final do campeonato no dia seguinte, mas ter a oportunidade de renovar nossos convênios e, então, a oportunidade de proclamar, por meio de como passamos nosso tempo naquele dia, nossa crença no Dia do Senhor, para poder responder às perguntas que as pessoas tinham sobre por que isso é tão importante para nós. Somos a única escola na primeira divisão do atletismo que não compete aos domingos. Essas oportunidades que nossos alunos atletas têm como equipes, mas também individualmente como departamento de atletismo, estamos trabalhando muito para usar a plataforma que nos foi dada para proclamar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, para dar aos nossos atletas a plataforma para proclamar isso nas redes sociais, durante os feriados. No Dia do Senhor, convidamos nossos alunos atletas a compartilharem seus pensamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e suas experiências missionárias. Houve algumas oportunidades realmente interessantes para nossos alunos atletas. Vou compartilhar uma delas. Tivemos alguns alunos atletas que representaram a Universidade Brigham Young em uma conferência de liderança da Big 12. Então, havia alunos atletas de todas as escolas da Big 12. Muitas perguntas foram feitas aos nossos estudantes atletas sobre sua religião. A conferência aconteceu em um domingo e nossos estudantes atletas perguntaram se poderiam se ausentar por 1 hora para ir à igreja e participar do sacramento, o que suscitou muitas perguntas sinceras das pessoas das outras escolas, e então um estudante atleta perguntou se poderia acompanhar nossos estudantes atletas e foi à igreja. Isso é algo normal e natural. Eles não estão tentando fazer disso um grande problema, mas apenas dizem: "Ei, no domingo eu gosto de participar do sacramento. Posso me ausentar por um momento para fazer isso?" Eles foram recebidos com muito respeito e perguntas muito sinceras e tiveram a oportunidade de proclamar sua crença. No momento, faço parte do Comitê de Basquete Feminino da NCAA
que é um comitê formado por 12 administradores esportivos de todo o país. No ano passado, durante o March Madness, ficamos na estrada praticamente o mês inteiro. Terminamos as seleções, escolhemos quem vai para o torneio da NCAA e, em seguida, somos enviados para diferentes locais para supervisionar o torneio. Você tem alguns dias de folga no meio, mas na verdade fica na estrada por cerca de 4 semanas seguidas. Eu sabia que haveria algumas responsabilidades que recairiam sobre o domingo. Minha família sempre teve uma convicção muito forte, desde que eu era pequena, de que devemos sempre ir à igreja no domingo, não importa onde estejamos no mundo. Se estivermos de férias, tomamos o sacramento. Essa tem sido uma prioridade desde que eu era muito jovem. Na verdade, na maioria das vezes, mesmo quando viajo muito a trabalho ou por outros motivos, consigo fazer isso. Mas eu estava um pouco nervosa com essa designação, pois ficaria fora por muitas semanas seguidas, sem ter muito controle sobre minha agenda. Eu estava em Indianápolis trabalhando em seleções, então eles te isolam em um quarto de hotel por uma semana com o comitê, e você analisa todos os dados, assiste aos jogos e decide quem vai para o torneio da NCAA. É um processo bastante intenso. Há uma mulher no comitê que é católica. Ela está no comitê há vários anos. Ela e eu tivemos algumas boas conversas ao longo do ano e no início da semana estávamos jantando juntos. Senti-me compelido a perguntar-lhe e disse: "Diga-me como você pratica sua religião no mês de março. Como é isso para você? Quando estamos nessas missões durante um mês e não estamos realmente em casa e estamos, digamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, como é a sua prática religiosa?" Ela falou sobre como é importante para ela sempre assistir à missa. Ela encontra uma maneira de ver se pode assistir à missa, onde quer que esteja designada, e conversa com quem precisa para ver se pode se ausentar por um momento para assistir à missa. Ela então perguntou: "E você? Como é a sua adoração?" Eu respondi: "Bem, essa é uma das razões pelas quais estou perguntando a você. Estou tentando descobrir como seria isso para mim." Eu disse: "No próximo domingo, continuaremos com algumas dessas responsabilidades. Não havia uma reunião sacramental local perto o suficiente para que eu sentisse que poderia chegar lá a tempo e voltar." Tivemos essa conversa e expliquei a ela. Mostrei o aplicativo onde eu poderia procurar uma igreja. Expliquei que conseguia encontrar um bispo e enviar uma mensagem para um bispo local, e ela disse: "Você enviou uma mensagem para um bispo?" Eu disse: "Bem, nossos bispos podem ser um pouco diferentes dos seus bispos, e um bispo gentil, em Indianápolis, se dispôs a providenciar para que eu participasse do sacramento, o que foi uma experiência muito legal de fazer." Um dos homens que abençoou o sacramento para mim era um novo convertido, e era a primeira vez que ele abençoava o sacramento. Oh, uau! Então essa foi uma experiência muito legal, e depois um membro do bispado disse: "Obrigado por perguntar. Isso proporcionou a esse irmão a oportunidade de abençoar o sacramento pela primeira vez. Foi uma ocasião privada. Voltei para as reuniões. Minha amiga disse: "Você conseguiu tomar o sacramento?" Eu disse que sim, e contei um pouco sobre a experiência que nos uniu de uma forma que fortaleceu nossa fé, que é tão importante para nós, e abriu outras conversas novamente de maneira muito normal e natural. Embora eu não seja um missionário de tempo integral, nem um profeta, vidente e revelador, nem alguém a quem foi pedido para proclamar coisas em nome da igreja, em minha vida cotidiana posso proclamar o evangelho restaurado de Jesus Cristo, posso encontrar maneiras normais e naturais de me conectar com outras pessoas. O que descobri, especialmente em meu serviço na NCCA, é que quanto mais me afasto de Utah, menos as pessoas estão familiarizadas com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e mais intrigadas ficam com ela. Há muitas coisas realmente intrigantes sobre nossa igreja e nossas crenças. Tive algumas conversas muito significativas com pessoas, nas quais pude expressar minhas crenças com espírito de respeito e proclamar aos outros o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e isso é algo que acho que todos nós podemos fazer em nossa vida cotidiana. Uau, que história fantástica! Com você presidindo esse comitê, provavelmente haverá mais oportunidades. Todos vão querer saber quem é nossa líder destemida aqui. Provavelmente terão muitas perguntas para você. Aposto que essa é uma garota que você conhece, Liz. Pelo menos já conheceu Ella Pope? Vocês duas se lembram quando a presidente Cordon estava falando na conferência geral e mencionou que Ella Pope recebeu seu chamado missionário e decidiu abri-lo na frente de suas colegas de equipe da Ohio University Bobcat, nenhuma das quais é membro da igreja?
A presidente Cordon disse que eles não sabiam quase nada sobre a Igreja de Jesus Cristo e não compreendiam o desejo de ela de servir. Ela orou repetidamente para saber como explicar seu chamado missionário de uma forma que seus colegas de equipe pudessem sentir o espírito. Sua resposta foi: "Eu fiz um PowerPoint." Ela disse: "Porque eu sou muito legal." Em seu PowerPoint, ela falou sobre o potencial de servir em uma das mais de 400 missões, onde talvez tivesse que aprender um idioma. Ela destacou os milhares de missionários que já estão servindo. Ela terminou com uma foto do Salvador e um testemunho. Ela disse: "O basquete é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu me mudei para o outro lado do país, deixei minha família para jogar com esse técnico e com esse time. As únicas duas coisas mais importantes para mim do que o basquete são minha fé e minha família." Ela abre sua chamada missionária com o time e, se bem me lembro, ouvi seu pai, o técnico Mark Pope, falar sobre isso em uma conferência sobre educação. No início, o time não era muito receptivo à sua fé. Seu treinador, Bob Bolden, que não é membro, disse isso: "Estamos animados pela ela e felizes por ela. Sabíamos que isso era uma possibilidade no processo de recrutamento e a incentivamos. Isso é algo muito importante para ela e queremos o melhor para ela. Queremos que todos os nossos alunos atletas sigam suas paixões. Que atitude corajosa e natural. Esta é a minha equipe. Isso é muito importante para mim. Por que não envolvo você nisso? Liz, acho que você está certa sobre o atletismo, há oportunidades para compartilhar. Acho que você pode chamar isso de luz do esporte. Você tem a luz do esporte sobre você." Destaque. Isso é bom. De certa forma, nos Estados Unidos, atualmente, parece que o esporte é uma espécie de religião para algumas pessoas. Sim. Espero que isso nunca supere nossa religião para os santos dos últimos dias. Temos que manter essas prioridades bem definidas. Por causa disso, existe essa oportunidade para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Universidade Brigham Young Athletics. Nós realmente sentimos que fazemos parte da reunião de Israel em ambos os lados do véu, desempenhando nosso papel na Universidade Brigham Young, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para promover a Igreja de forma proeminente e inspirar outras pessoas por meio da excelência competitiva, vivendo os valores ensinados por Jesus Cristo. E como os esportes chegam às casas das pessoas, alguém pode não abrir a porta para alguns missionários, mas talvez ligue à ESPN e assista a um jogo, veja a Universidade Brigham Young competir e ouça sobre a missão que alguém serviu, ou ouça que alguém se casou, tem um filho e é pai, ainda jovem, e por que isso aconteceu, como é isso, eles podem aprender o que torna nossos estudantes atletas únicos e aprender por que eles têm tantas outras coisas com as quais se preocupam em sua vida, além do esporte, em um momento em que a maioria dos atletas está absolutamente focada em se dedicar totalmente ao esporte, e talvez também aos estudos. Com nossos alunos atletas, há todo esse outro componente de sua família e de sua fé, e temos alunos atletas que têm chamados que estão servindo como presidentes da Sociedade de Socorro, e além de correrem em uma equipe do campeonato nacional, tirando notas máximas em suas aulas, é notável o que eles fazem. Isso intriga as pessoas que ouvem sobre esses alunos atletas, e veem o brilho em seus olhos e dizem: "Quero entender isso. Isso é interessante. Quero entender mais sobre isso." Recebemos a Noelle aqui há algumas semanas. Noelle Picos Pace. Ela falou sobre o momento das Olimpíadas em que ganhou e estava usando sua medalha de jovem mulher. John, Liz, não sei se vocês leram este artigo de Aaron Schill há uma década e meia. O nome deste homem é Jason Sheridan. Isto é o que Aaron Schill escreveu sobre Jason Sheridan. Ele é um ex-fuzileiro naval e policial do estado de Nova York que se filiou à igreja, porque seu time favorito, o Miami Dolphins, selecionou John Beck no draft da NFL de 2007. Ele é um grande fã e começa a pesquisar quem é esse John Beck. John ocasionalmente ouve o programa. Já ouvimos John algumas vezes. Ele disse que, obviamente, não se filiou à igreja por causa de John Beck, mas que isso foi o catalisador. Ele começou a ouvir o presidente Hinckley, começou a assistir TV da Universidade Brigham Young e acabou comprando um exemplar do Livro de Mormon. Ele diz: "Fiquei fascinado por isso."
é a melhor coisa que já li. Ele acabou sendo batizado. É incrível a influência que podemos ter quando damos o nosso melhor em nossa área de especialização, seja no esporte ou em qualquer outra coisa. As pessoas perguntam, o que é isso? Quero saber mais sobre isso. E elas vão pesquisar por conta própria, e então o livro de Mormon assume o controle. É o poder dele. Hoje cedo, eu estava ouvindo rádio. Ouvi uma reprise de uma parte de uma devocional de Chad Lewis. Ele fez isso na Universidade Brigham Young e sei que Chad é colega seu. Liz faz algo semelhante. Ele também é diretor associado de esportes. Falou sobre compartilhar sua luz das diferentes maneiras que os atletas podem e foi muito divertido ouvir. Lembro-me dele falando sobre uma oportunidade de ser comentarista do Super Bowl em chinês e Chad Lewis disse que seu vocabulário era vocabulário religioso, mas ele dizia coisas como: testifico que Tom Brady lança passes precisos. Entende, certo? Era assim que soava em chinês. Foi ótimo ouvir Chad Lewis falar sobre essa maneira normal e natural em seus círculos. Como ele podia compartilhar em seus círculos coisas que significavam tanto para ele. Chad é um embaixador incrível da Universidade Brigham Young e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na verdade, isso faz parte da missão do nosso departamento de esportes, pois queremos ajudar nossos alunos atletas a se tornarem embaixadores do bem. Chad é um ótimo exemplo de um desses embaixadores do bem que, em sua esfera de influência, ajudou a trazer mais luz à Igreja restaurada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, compartilhando sua luz. A propósito, John, quem foi que nos contou a história dele? Ele estava em um programa de TV nacional e eles disseram, você fala mandarim chinês? Sim, então diga alguma coisa. E então, na TV nacional, ele recitou a sessão 4 de Doutrina e Convênios. Vamos ver. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Esse cara tem uma energia e uma alegria incríveis. Eu simplesmente adoro o Chad. Ele é ótimo. Liz, adorei isso. Acho que todos os nossos ouvintes ficarão entusiasmados em saber que você e outras pessoas com ideias semelhantes na Universidade Brigham Young sabem que isso faz parte de nossa missão de proclamar o Evangelho nesta arena que temos. Isso realmente começa no topo para nós. Brian Santiago, nosso novo diretor atlético, desde suas primeiras discussões com nosso departamento, tem falado sobre a importância disso, que não nos alinhamos apenas com a Universidade Brigham Young e a Igreja. Nós promovemos isso de forma proeminente, mas também temos que ser excelentes. Deus se importa conosco e quer que nos desenvolvamos e sejamos excelentes em todos os aspectos, desenvolvendo nossos dons e talentos. Isso inclui o esporte, inclui a carreira profissional, inclui os hobbies. Ele pode nos usar de mais maneiras quando somos excelentes no que fazemos. Nossa esfera de influência pode crescer. Podemos ter os melhores estudantes atletas do planeta, que são tão bons e tão gentis e têm testemunho do Evangelho, mas se não competirmos em alto nível para vencer, o mundo não estará assistindo. O mundo está assistindo porque nossas equipes estão vencendo, porque nossos estudantes atletas e nossos treinadores são excepcionais no que fazem. Isso ajuda a fornecer a plataforma para dar uma das grandes razões pelas quais nossos estudantes atletas e treinadores são bem-sucedidos e diferentes. Nosso conhecimento do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E realmente é assim em muitas de nossas áreas de especialização. Se quisermos proclamar o Evangelho usando essa área, é melhor ser excelente nessa área, não importa o que aconteça. É que essa mensagem fala por si mesma, especialmente na Universidade Brigham Young Lees, onde decidimos, vamos fazer as coisas de maneira diferente da maioria das universidades. É melhor que funcione. É como Daniel dizendo, não vou comer a carne do rei, vou fazer do meu jeito. E funciona. Acaba sendo melhor, é melhor que funcione, ou não parece bom como mensagem, certo? Acreditamos que essa é realmente a nossa vantagem competitiva. Essa é a nossa vantagem competitiva. Fazemos as coisas de maneira diferente. Fazemos as coisas alinhadas com nosso profeta, videntes e reveladores e com a liderança da nossa universidade. Vamos competir com os melhores, mas vamos fazer isso de uma maneira diferente. É um ótimo momento para fazer parte disso. Eu trabalho para a Universidade Brigham Young, assim como Liz. Não quero dizer que a Universidade Brigham Young é perfeita. Não somos. Não é. Não somos. Mas esses são bons jovens que estão realmente tentando ajudar a Universidade Brigham Young em sua missão. Eles são jovens e maravilhosos. Tenho uma sobrinha que é vice-campeã de cross-country na Universidade Weber State. Há bons jovens em todos os lugares. Onde quer que você vá, deixe sua luz brilhar onde você está.
porque isso será uma plataforma para você deixar sua luz brilhar de maneira normal e natural. Brigham Young disse uma vez que é dever de um santo de Deus obter toda a influência que puder na terra e usá-la para o bem. Como você disse, John, onde quer que você esteja, seja excelente e deixe sua luz brilhar. Essa influência crescerá. Cada um de nós tem uma esfera de influência. Para alguns de nós, é nossa casa ou nosso bairro. Para outros, é o nosso trabalho, comunidade, mídia social, seja qual for essa esfera. Mas como estamos dentro da nossa esfera de influência, deixando nossa luz brilhar? Como aquela história que você compartilhou, Hank, sobre a irmã Pope abrindo sua carta de chamada missionária na Universidade de Ohio, onde quer que você esteja, isso é uma influência para o bem. Esta conversa se inclina para a Universidade Brigham Young, porque todos nós três trabalhamos para a Universidade Brigham Young e, como temos Liz aqui, obviamente vamos falar sobre sua experiência e onde ela trabalha, mas estamos falando de atletas e de todos os empregos em todos os lugares, independentemente da universidade, independentemente do emprego. Tenho um cunhado, Derek Booth. Ele é agente do serviço secreto. Quando ele é excelente no seu trabalho, os outros percebem e querem saber o que ele faz aos domingos. Por que ele não pode trabalhar aos domingos? Bem, ele é o bispo de sua ala, e pode explicar o maravilhoso papel de um bispo. Adorei a maneira como você interpretou essa proclamação com uma proclamação em voz alta. Eu nunca tinha ouvido essa citação de Brigham Young. Obtenha o máximo de influência que puder e use-a. Lindo. Liz, já estamos com você há um tempo e estamos apenas no 7º versículo. O que devemos fazer a seguir? Bem, não se preocupe, são apenas 140 versículos. Sim. Bem, ficaremos aqui por 5 ou 6 horas. Estou brincando. Adoraria que falássemos agora sobre a casa de Nauvoo, que é um pensamento realmente muito interessante. Vamos primeiro para o versículo 22. Hank, você poderia ler os versículos 22 a 24? Claro. Tudo bem, este é o versículo 22 da seção 124. Que meu servo George e meu servo Lyman e meu servo John Snyder e outros edifiquem uma casa a meu nome, uma casa como meu servo Joseph irá lhes mostrar, no local que ele também lhes mostrar, e será uma casa para hospedagem, uma casa onde estrangeiros possam vir de longe para se hospedar. Portanto, que seja uma boa casa, digna de toda a aceitação, para que o viajante cansado possa encontrar saúde e segurança enquanto contempla a palavra do Senhor e a pedra angular que eu designei para Sião. Essa casa será uma habitação saudável se for construída em meu nome, e se o governador que for designado para ela não permitir que nenhuma poluição a contamine, ela será santa, ou o Senhor vosso Deus não habitará nela. Eu adoro isso. Vamos construir um hotel. Então, vamos construir um hotel em Nauvoo para o viajante cansado. O que me chama a atenção nisso, falaremos um pouco mais tarde sobre o templo, é que o Senhor se importa com as moradias. As pessoas têm construído suas próprias casas aqui. O Senhor diz, construam uma casa para mim, construam um templo, mas também construam um lugar onde os visitantes possam morar. O Senhor realmente se importa que as pessoas tenham um lugar onde possam descansar, onde possam estar seguras, onde possam buscar refúgio, e não se trata apenas de nós, mas também dos outros. Minha mãe, que cresceu lá, deu uma lição fabulosa sobre como criar uma vantagem de jogar em casa ou uma vantagem de jogar em campo em nossa casa. Ela sabia que gostávamos de esportes, então ela usou esse tema. Mas o que isso significa nos esportes, ter uma vantagem em casa? Você está jogando em um lugar que parece familiar ou confortável, onde se sente bem-vindo, onde sente que as pessoas estão do seu lado, torcendo por você e incentivando você nos esportes. Isso é real. Essa vantagem de jogar em casa, no campo. Como podemos construir isso em nossas próprias casas, aqui na casa de Nauvoo, ter um lugar onde visitantes, viajantes cansados possam vir e se sentir em casa, que estão seguros, que são bem-vindos, que podem contemplar as coisas importantes do mundo, em um lugar onde podem ser cuidados. Isso é lindo. Pensar que isso era importante o suficiente para o Senhor, que realmente houve trabalho e esforço iguais na construção da casa de Nauvoo, além do templo, até o final, quando parecia que eles não seriam capazes de concluir ambos, e então o foco se voltou para o templo, mas havia igual importância dada a ambas as moradias. Nem todos os visitantes que vêm hoje a Salt Lake City podem entrar no templo.
mas podemos ter um lugar onde eles se sintam em casa. O templo exige uma recomendação e outras coisas, mas eles podem vir e se sentir seguros. Como você disse, é uma ideia muito interessante. Encontrei uma declaração de Joseph Smith em que ele dizia que é importante que a casa de Nauvoo seja concluída para que tenhamos um local adequado para receber as grandes personalidades da Terra e ensinar-lhes a verdade. É um local onde temos a oportunidade de compartilhar quem somos. Esta sessão parece quase um manual de como conquistar amigos e influenciar pessoas. Quando as pessoas visitam Nauvoo, elas têm um lugar maravilhoso para sentar. Assim, podem refletir sobre as muitas mensagens que recebem enquanto estão aqui. Pense nos viajantes cansados, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. As pessoas podem estar espiritualmente cansadas e encontrar saúde e segurança com os santos. Gosto muito disso, Liz. Sei que temos falado muito sobre a Universidade Brigham Young, mas somos uma equipe muito boa quando as pessoas vêm ao campus. Sei que não é a casa de Nauvoo, mas elas são muito bem tratadas. É claro que queremos vencê-las, mas, fora isso, queremos tratá-las muito bem. Temos muito orgulho de ser hospitaleiros e de querer realmente estender o tapete vermelho para nossos visitantes para que eles vejam quem somos. São pequenas coisas, como em um jogo de futebol americano, em que nossa associação de ex-alunos distribui sorvete para os torcedores do time visitante entre o primeiro e o segundo quarto, ou abrir nossos locais para visitas guiadas e levar as pessoas a fazerem passeios quando vêm nos visitar. Há algumas piadas um pouco sobre a quantidade de doces que temos em nossos jogos entre o Cougar Tail ou o brownie de menta, seja o que for. Mas as pessoas novamente ficam intrigadas com essas coisas porque não recebem uma xícara de café e não vendemos álcool em nossos jogos, mas temos essas outras ofertas que podemos lhes dar. Temos a forte convicção de que queremos que a Universidade Brigham Young seja um lugar onde as pessoas venham e saibam que sua humanidade será respeitada, mesmo na forma como tratamos a competição e seus torcedores. Queremos que seja um lugar onde todos possamos desfrutar de uma boa competição e depois sermos amigos. Sim, e sei que a Universidade Brigham Young TV até faz um filme, creio eu, sobre alguém da universidade adversária, um ex-aluno famoso ou atleta ou algo assim. Fazem um longa-metragem para homenagear e respeitar o adversário e pensei, uau, vejam só, isso é muito bom. Nesse sentido, quando jogamos fora de casa, temos projetos de serviço para os ex-alunos da Universidade Brigham Young ajudarem as comunidades que vamos visitar, tentando ser bons membros da comunidade dessa forma, se ao entrarmos em uma comunidade para ajudar a construí-la também. Então, há essas coisas que nos destacam e nos diferenciam. Penso também na nossa oportunidade, e moro em Utah, mas com a visitação pública do templo de Salt Lake City, que acontecerá em breve. A igreja está fazendo um grande esforço para pensar em receber o mundo para uma visitação pública de 6 meses ao templo de Salt Lake. Embora eu não saiba se há planos para construir hotéis necessariamente, certamente há muitos planos com os centros de visitantes que estão sendo pensados com o objetivo de ser um lugar onde, quando o mundo vier e tiver a oportunidade de visitar o templo antes de sua dedicação, possa aprender e refletir sobre as coisas importantes da vida, sentir-se bem-vindo e seguro e poder aprender mais sobre o que fazemos na casa do Senhor. Quer moramos perto de Salt Lake City ou não, o que estamos fazendo para criar esse sentimento de hospitalidade para aqueles que nos visitam? Dizemos que os visitantes são bem-vindos em nossos edifícios. Uma coisa é colocar isso em uma placa. Outra coisa é as pessoas sentirem isso quando entram em nossas capelas. Isso não é apenas para os visitantes, é para os próprios membros de nossa congregação. Dizemos que todos são bem-vindos. O que estamos fazendo quando as pessoas entram para colocar isso em prática e não apenas falar sobre isso? O interessante é que parece que muitas pessoas virão para Nauvoo e você pode pensar, bem, elas não vieram. Joseph Smith é morto e os santos vão para Salt Lake. Se você recuar e tiver uma perspectiva mais ampla. Agora, quantas pessoas visitam Nauvoo? Elas são bem-vindas lá. O Senhor tem um plano de longo prazo em mente quando diz, vamos trazer o viajante cansado para Nauvoo. A próxima sessão é sobre a construção de uma casa do Senhor. No final do versículo 27 diz, e com ferro, com cobre e com latão, e com zinco e com todas as vossas coisas preciosas da terra, e construí uma casa ao meu nome, para que nela habite o Altíssimo. Porque não há na terra um lugar a que ele possa vir
e restaurar aquilo que perdestes, ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Continuaremos e falaremos sobre batismos pelos mortos e, em seguida, essas ordenanças superiores que foram reveladas. O templo de Nauvoo seria diferente do templo de Kirtland em termos do que aconteceria e ocorreria lá. Liz e John, vocês dois não iriam simplesmente tentar novamente? Certo? Sim. Ok, vamos tentar novamente. Tentamos construir um em Independence, mas não conseguimos. Concluímos um em Kirtland. Em Far West, começamos novamente. O senhor disse, vamos tentar novamente. Isso é muito importante para ele. Talvez eu esteja me adiantando, mas quando você percorre a trilha da esperança, a estrada que você está percorrendo para ir ao Mississippi e deixar Nauvoo, penso neles voltando e vendo aquele templo, essa incrível quantidade de sacrifício para construí-lo e ter que se afastar dele. Eles tiveram que deixar Kirtland. Agora eles estão aqui, tentaram Far West e uau, vamos tentar novamente. Faz minha aprovação parecer um pouco mais fácil quando penso em construir coisas e me afastar delas dessa maneira. John, você se importaria de ler o versículo 40? Sim, seção 124, versículo 40. E em verdade vos digo que esta casa seja construída em meu nome, para que eu possa revelar minhas ordenanças a meu povo. Isso novamente é um pouco diferente do templo de Kirtland. Existem essas ordenanças reveladas, incluindo batismos pelos mortos. O Senhor realmente lhes deu um período de tempo em que era aceitável fazer batismos pelos mortos fora do templo, um tempo temporário, mas depois disse que havia designado um período de tempo em que eles precisavam construir o templo, que era lá que os batismos por nossos antepassados deveriam ser realizados. A ideia de oportunidades para nossos antepassados falecidos poderem aceitar ordenanças, a ideia de que podemos servir como representantes, é uma dessas doutrinas delicadas. Uma que eu descobri que abriu algumas conversas muito interessantes com pessoas que não são de nossa religião. No início deste verão, eu estava na Filadélfia para reuniões com o Comitê de Basquete Feminino da NCAA. Eu nunca tinha estado na Filadélfia. Quando cheguei lá, o hotel ficava literalmente do outro lado da rua do templo. Bem, eu verifiquei a programação e descobri que poderia participar de uma sessão no templo enquanto estivesse lá. E tinha um amigo que veio de Nova York para se encontrar comigo, então seria ótimo. Bem, uma noite, como comitê, estávamos indo de carro para jantar. Passamos de carro pelo templo e eu disse: à sua direita está o templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E amanhã à noite vou participar de uma sessão lá com um amigo. Um dos funcionários da NCAA disse: ah, que ótimo! Conte-nos mais sobre isso. O que isso significa? Participar de uma sessão. O que você faz lá? Então, foi um daqueles momentos em que percebi que sou e explicando algo que sei em meu coração, mas que talvez nunca tenha verbalizado dessa maneira antes. Então me vi explicando que os templos são casas do Senhor. Fazemos convênios no batismo. Depois, quando ficamos mais velhos, podemos escolher fazer convênios adicionais com Deus que nos aproximam mais dele e receber ordenanças. Eu disse a eles que fiz isso quando tinha 25 anos. Agora, toda vez que volto, posso participar como representante para participar novamente dessas ordenanças e fazer convênios em nome de um antepassado falecido. Abri o aplicativo Árvore Familiar, mostrei a eles e disse que há uma razão pela qual os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se importam muito com a história da família, porque acreditamos em dar a oportunidade para que todos que já faleceram possam aceitar essas ordenanças. Na verdade, mostrei a eles o nome da pessoa por quem eu serviria como representante no dia seguinte. Mostrei como estávamos conectados e, enquanto explicava isso, um membro do comitê ficou muito intrigado e disse: é realmente interessante a maneira como vocês estão conectados. E então passei a falar sobre selamentos que realmente unem toda a família humana, que havia outro membro da NCAA com quem eu estava conversando sobre isso que realmente apreciava esse ponto de nossa doutrina, que estaríamos fazendo algo em nome de nossos antepassados que eles não podiam fazer por si mesmos, nossos antepassados que fizeram tanto por nós. E expliquei que realmente tinha ancestrais pioneiros em toda a minha árvore genealógica e que as histórias de fé e sacrifício e tudo o que eles sacrificaram em sua época agora me permitiram nascer no convênio e ter essas oportunidades de igrejas e templos e o livro de Mórmon e profetas e reveladores por causa do sacrifício deles. Mas essa é uma pequena maneira de retribuir a eles, fazer algo por eles que eles não puderam fazer por si mesmos. E para minha amiga da NCAA, isso foi muito
significativo e muito emocionante para ela. Ela é alguém que se preocupa profundamente com a honra que prestamos às gerações anteriores e com a honra que prestamos à terra e à terra em que vivemos. Para ela, isso parecia um grande respeito e uma forma de honrar nossos antepassados era servi-los dessa maneira, por meio do batismo ancestral. Nauvoo é onde tudo começou. Pensar que continuamos a ter essa oportunidade e essa responsabilidade, mas também que bênção dupla incrível é quando vamos à casa do Senhor. Não só estamos proporcionando uma oportunidade para nossos antepassados falecidos, então há uma bênção aí, mas temos a oportunidade de sermos lembrados de nossos convênios. É uma espécie de bônus duplo. E eu adoro isso. É assim que o Evangelho de Jesus Cristo é estabelecido e o plano de salvação, a exaltação é estabelecida, que todos nós precisamos uns dos outros. E, quando nos ajudamos, realmente recebemos as bênçãos. E nosso Salvador é o exemplo perfeito disso em seus ensinamentos e em sua vida, em que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Sempre que servimos aos outros, estamos servindo a Ele.